todos, né, ao Estado, que em contrapartida, em uma relação dialética, vai fazer voltar a segurança, a paz e a prosperidade. Esse modelo do Hobbes segue rigidamente o próprio desenvolvimento do sistema capitalista. Então, sobretudo, a ideia de uma época anterior, como sendo um estado de natureza, está presente como fundamento para o modelo de contrato social. Eles especulam também que a razão é o único meio de se conhecer os direitos naturais, né? Esses direitos não são dados por divindades, eles não preexistem ao homem, eles foram concebidos no tempo e no espaço, foi o homem que criou o direito, as normas, as leis. E seria a ideia de que o direito natural constitui a única base legítima do direito civil. O fundamento do direito civil, o fundamento do modelo político passa a estar fundamentado numa ideia do contrato. E uma outra ideia que eles vão desenvolver, os contratualistas, sobretudo no modelo lockeano, né, no modelo estabelecido por John Locke, é que a ideia da liberdade está assentada numa base também de um sistema que legitima a propriedade privada. O homem, ele inicialmente começa a ter liberdade porque tem o seu corpo, ele é livre, mas todo o trabalho que ele adquire através da força, né, do seu pensamento, a construção, a transformação da natureza, isso também lhe pertence. É interessante observar como o modelo liberal ele suscita toda uma problemática que vai fundamentar tanto igualdade, somos iguais, mas uma igualdade que se sustenta pelo modelo econômico, né? É necessário pensar essa ideia de igualdade, mas que o homem tem que trabalhar, o homem tem que conquistar o seu espaço, ele tem que lutar, e o trabalho passa a ser uma prerrogativa fundamental. Quer dizer, um modelo diferente do modelo que anteriormente preexistia na Idade Média, na Idade Antiga, e a ideia de liberdade, né? Uma ideia de liberdade que é concedida a todos, é a livre iniciativa, também o trabalho surge como elemento fundamental, e, sobretudo, a necessidade de se estabelecer duas esferas, a esfera pública e a esfera privada, onde o Estado ele passaria a ser o elemento fundamental, através do qual subsiste uma ordem jurídica, né? Esse Estado ele detém o poder coativo, ele pode usar força, ele pode usar violência para manter a ordem social, e, sobretudo, o fundamento que se estende à ideia da propriedade. Isso é importante. As obras desses teóricos do pensamento clássico é importante na legitimação desse novo modelo econômico. Esse novo modelo econômico, se nós pensarmos hoje em liberdade, se nós pensarmos hoje em felicidade, liberdade está fundamentada numa ideia de consumo, assim como também a felicidade se fundamenta numa ideia própria que obedece à lógica desse sistema. Então, paralelamente ao modelo liberal, a gente poderia pensar no desenvolvimento de um sistema que em tudo se contrapõe ao modelo anterior, o modelo feudal, que era estático, que não permitia o acúmulo, que não permitia, sobretudo, o enriquecimento, e a gente tem agora um novo modelo que, no sentido de que haja uma legitimação teórica, né, surge a ideia importante aí, protagonizada por Montesquieu, por Hobbes, né, e sobretudo pelo John Locke. Fazendo um pequeno resumo, né, gancho para entender um pouco uma certa contraposição ao modelo liberal, porque o modelo liberal ele está assentado sobretudo nas diretrizes que vão nortear as revoluções burguesas, né, que trazem consigo aquele ideário que foi protagonizado na Revolução Francesa como igualdade, fraternidade e liberdade. Se sucede também uma série de revoluções que vão consolidar essas ideias em todo o Ocidente, no caso a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Americana nos Estados Unidos e assim por diante. Em contraposição a esse modelo que ele leva em consideração o regime, uma contraposição ao antigo regime, fundamentando as bases do sistema capitalista, se tem aí o modelo marxista, o pensamento marxista. Marx faz uma grande crítica, né, ao modelo liberal. O Marx entende que, na verdade, o sistema feudal lhe gerou a sua própria contradição, em detrimento a contradição do sistema feudal, que é um sistema de subsistência, vai passar a existir um novo modelo, que é o sistema capitalista,
E esse sistema capitalista, o ponto mais importante dele é que ele permite o acúmulo, ele permite a exploração. E o homem se torna um indivíduo explorado. O Marx faz uma referência a uma série de conceitos importantes que ele chama de coisificação, na medida em que o homem se torna uma mercadoria barata, deplorável, ele tem que vender a sua própria força de trabalho, e ele se coloca numa contraposição direta, né, a essa teoria, a essas teorias liberais que, sobretudo, como foi citado anteriormente, vão legitimar o sistema capitalista. Então, o ponto culminante, a gente poderia colocar claramente isso, do sistema, do modelo do pensamento marxista, seria justamente uma crítica radical, uma denúncia, né, contra a própria exploração que é do homem sobre o próprio homem. O Marx é um pensador que se destaca pelos seus questionamentos filosóficos, sociológicos, né, políticos, econômicos, entre outras coisas. E o cerne central dessa questão, ele tenta entender como na idade moderna, pelo desenvolvimento técnico, pelos meios de produção, pelas novas relações de trabalho, o homem sendo uma criatura destinada à liberdade, ele passa a trazer consigo a plena alienação, se torna um ser mais alienado. Ele que foi e se estabeleceu na natureza com uma grande possibilidade de atingir a liberdade, aconteceu uma contraposição na trajetória histórica. Então, todo o trabalho da concepção marxista, no sentido de se entender qual é o problema que se coloca na idade moderna, né? Na medida em que esse modelo, né, que se baseia no acúmulo de capital, que se baseia na riqueza, né, que se baseia na exploração, o homem agora se torna cada vez mais explorado. E aí nós temos duas grandes correntes, né, que o texto cita claramente, mostrando, né, toda essa importante discussão que se suscita através do pensamento marxista, que se toma como referência hoje para toda e qualquer crítica que você possa fazer a essa lógica de acúmulo, é no sentido de perceber como na modernidade, qual é o diagnóstico específico da modernidade, que em detrimento a todo um processo, né, técnico, né, toda uma certa referência de um pleno desenvolvimento, o homem não atinge um progresso moral. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura importante dessa concepção marxista. O texto ele procura fazer essa referência no sentido de tornar mais claro essa crítica. Então, eu pediria que a gente tentasse fechar esse ponto aí já para que possamos passar uma outra discussão nas próximas aulas.